Olá, pessoal! Olá, muito feliz de estar nesse momento com vocês. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra aí para a mulherada. Então, eu quero compartilhar com você para edificar a sua vida. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos aí. Vamos entrando e que a palavra de hoje possa lhe edificar, possa lhe abençoar e que você possa compartilhar com mais alguém também para ser edificado, né? Esse assunto aí que é tão importante, esse assunto aí que é tão interessante, né? Esse assunto aí de mulheres que se dedicam ao seu lar, à sua família, mulheres que se dedicam em amor a cuidar dos seus. E quando nós somos mais novas, né, algumas têm mais dificuldade de ter essa revelação. Então, eu quero compartilhar do meu testemunho, quero compartilhar de como foi que aconteceu comigo, né? Como foi que eu vivi esse período, como foi que eu vivi essa fase de transição aí, realmente uma transição, né, de menina a mulher. Vou falar com vocês sobre o meu testemunho, né, daquilo que houve de transformação na minha vida em relação a ser uma esposa que edifica a sua casa, né? E eu queria ler com vocês aqui Provérbios 14, que fala sobre essa esposa segundo a palavra de Deus, né? 14, versículo 1 diz: A mulher sábia, ela constrói o seu lar, mas a que não tem juízo, a destrói com as próprias mãos. Em outras versões diz que a sábia constrói, mas a tola, né, destrói com suas próprias mãos. Então, assim, o que vem a ser essa esposa sábia? Gente, quando eu lia esse Provérbios 31, que fala lá sobre a mulher virtuosa, que edifica a sua casa, e todas as funções da mulher virtuosa, eu pensava assim, eu acho que essa mulher aí só existe na Bíblia. Eu acho que essa mulher aqui na vida real é difícil de se encontrar, porque a mulher acorda de madrugada, a mulher ela trabalha em casa, trabalha fora, ela costura, ela faz negócios, ela é administradora, ela é comerciante, ela é cozinheira, ela é tudo. Então eu acho que essa mulher aí, ela é só na Bíblia que ela existe aí, porque tá difícil de encontrar essa mulher. Porque eu não me via nessa mulher, na verdade, né? Eu não me via como essa mulher. Nós precisamos compreender, né, o nosso papel dentro dessa história do que a Bíblia relata a respeito dessa mulher que é virtuosa, dessa mulher que é sábia, dessa mulher que edifica a casa, que edifica o lar, que edifica a família. Às vezes parece algo muito longe da nossa realidade, porque são tantas obrigações que você não consegue se ver essa multifuncional que vai dar conta de tudo. Mas se a Bíblia fala que essa mulher aí existe, a gente tem o que aprender então com ela, né? Eu creio que nós não vamos conseguir ser perfeitas em todas essas áreas como essa mulher aí era, mas a gente pode ir identificando na nossa vida o que de bom a gente pode expor, o que de bom a gente pode explorar, né? E colocar pra ser abençoador na vida da nossa família. Mas como aconteceu comigo, né? O lar. Primeiro a gente precisa compreender o que é o lar, né? O lar não é só a casa física onde nós habitamos. O lar tem a ver com aconchego, né? O lar tem a ver com segurança, o lar tem a ver com amor, com carinho. Então o lar tem a ver com esse lugar onde nós nos sentimos bem, onde nós nos sentimos acolhidas, onde nós nos sentimos seguras e protegidas. E é papel dos pais, né, fazerem esse lar se tornar um lugar de segurança para os seus filhos, né, para o cônjuge, um ao outro. É papel do casal fazer esse lar ser esse lugar seguro. Só que a Bíblia fala que é a mulher que edifica a sua casa. Gente, eu pensava assim, por que é que colocou o negócio para a mulher? Por que colocou pra mulher ser a que vai edificar a casa? Podia ser o homem e a mulher edificam a casa. Não, mas a Bíblia tá dizendo que é a mulher edifica a casa. O Aleph diz que é a mulher edificar em casa. E eu dizia pra ele, a mulher edificar em casa e o homem sai, né, pra trabalhar fora. Mas
na minha vida, eu vivi um período de frustração muito grande, de conflito interno muito forte, porque, gente, eu aprendi a cuidar de casa desde cedo. A minha mãe começou a me ensinar muito cedo a cuidar do lar, então a gente dividia as tarefas, eu e minha irmã, nós dividíamos as tarefas. Então, desde cedo eu cuidava de casa, eu aprendi a varrer, aprendi a limpar um fogão, aprendi a lavar a louça, fazer uma comida, a colocar a roupa na máquina para lavar. Então, desde cedo eu fui desenvolvendo essas habilidades. Mas eu fazia ali, eu aprendi, eu fazia, mas não era algo que, nossa, que alegria que eu tô aqui. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, foi o período que eu aprendi, mas eu fui vendo que aquilo ali não era meu chamado. E eu pensava sempre comigo, eu vou trabalhar cedo e eu vou pagar uma empregada para cuidar sempre da casa. E eu lembro que minha mãe sempre teve uma pessoa para nos ajudar quando a gente era criança, mas depois que a gente entrou na adolescência, que a gente dava conta de cuidar da casa, adeus funcionária, adeus empregada, agora era eu e minha irmã que tínhamos que cuidar da casa. E eu vou arrumar um emprego porque eu não vou ficar cuidando de casa porque eu não gosto. E eu sei que eu comecei a trabalhar muito cedo. Gente, com 15 anos eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica como menor aprendiz. Meu Deus, eu vibrava de alegria porque eu não tinha mais que ficar em casa limpando casa, fazendo os afazeres, né? Então, eu fui trabalhando e daí não parei. Comecei a trabalhar na Caixa Econômica, depois fui para o escritório de advocacia e lá fiquei um bom tempo. Depois fui trabalhar no Banco do Nordeste, então eu passava o dia no serviço e a noite estudando e por aí ia. E quando eu comecei a me preparar para casar, aí lá veio o preparo do casamento. Então eu pensava em todas as coisas, menos que eu ia ter uma casa para cuidar. Alguém aí se identifica? Eu nunca lembrava desse detalhe que eu ia ter uma casa. Eu lembrava assim, eu amava preparar as coisas, né? Preparar o meu enxoval e sonhar com aquela casa linda, maravilhosa. Porque ter a casa arrumada, ter a casa bonita, eu sempre sonhei nisso, né? Sempre gostei. Sempre gostei desse ambiente, né? De organização. Mas eu não me via como a que ia manter essa casa organizada. Eu sempre pensava, eu vou continuar trabalhando e eu vou pagar alguém pra cuidar da minha casa, eu vou pagar alguém para fazer as coisas dentro de casa. E por aí foi, o primeiro ano de casamento, eu tinha uma pessoa que ia, né, eu trabalhava fora, o Aleph trabalhava fora, então nós passávamos o dia fora e só chegávamos à noite em casa. Então eu conseguia manter a casa, pagava uma pessoa para ir 2 vezes na semana, fazer a limpeza e eu ia mantendo. Gente, aí começou. Quando nós assumimos o nosso chamado ministerial de tempo integral, que nós começamos a cuidar de uma igreja de tempo integral. Nós nos mudamos para uma outra cidade, uma cidade pequena, do interior do Maranhão. E lá nós começamos a cuidar dessa igreja, né? Então, assim, a gente não precisava ficar o dia todo dentro da igreja, não precisava ficar o dia todo dentro da secretaria da igreja, porque a igreja era pequena, então o nosso trabalho mais era externo, né? De visitar os membros, de evangelizar, de discipular e esse processo todo. Eu sei que eu continuava, uma vez na semana tinha uma pessoa que ia lá, limpava a casa pra mim, só que a gente passava mais tempo agora em casa, porque a maioria das pessoas a gente atendia na nossa casa. E aí quando começou, eu me via ali trancada dentro daquela casa. E quando você tá em casa, sempre tem o que fazer. Você sempre acha o que fazer, você sempre encontra o que fazer. E não para, o serviço dentro de casa, quando você está dentro de casa, não para. E aí quando eu me vi ali dentro daquela casa, eu ficava perdida. Gente, eu não conseguia me organizar porque a minha mente não estava projetada para uma rotina de casa. A minha mente estava projetada para ficar na frente de um computador, trabalhando e por aí ia. Eu me formei, né, em administração de empresas e isso foi muito bom para nós desenvolvermos dentro da igreja, né, as habilidades administrativas, para nós colocarmos em ordem aquilo que precisava ser organizado. E eu lembro que, na época, eu tinha 25 anos, quando a gente começou a pastorear a primeira igreja, e nós tínhamos ovelhas que já tinham 10 anos de casados, 15 anos de casados, e Aleph e eu tínhamos 1 ano e meio. 1 ano e meio de casado. E a gente
antes de assumir a igreja, a gente conversando com o pastor Nonato, aquele medo, aquele temor. Pastor, mas como é que vai ser isso? E tantas pessoas já com tanto tempo de casamento, né? E a gente se depara com tantas famílias que precisam resolver alguns assuntos. E ele falava assim, vocês não precisam ter a experiência, né, de tantos anos de casamento para saber quais princípios vocês precisam aplicar para que esse casamento dê certo. Vocês precisam ter os princípios e isso vocês têm. Então não tenham medo de encarar, de assumir esse chamado que Deus está colocando diante de vocês. E assim foi. Então, quando eu me deparava com as mulheres mais experientes, né, que já tinham aí esses 10 anos de casados, e às vezes elas chegavam lá em casa e eu tava atribulada, com a pia cheia de louça suja, com aquela tribulação da casa para organizar. E eu precisava ajudar o meu esposo com o discipulado, com as visitas, com a parte administrativa da igreja também e com a minha casa. E eu lembro que um dia eu tava lá com a pia cheia de louça e uma irmã chegou e disse assim, pastora do céu, o que tá acontecendo? Por quê? Porque eu desenvolvia muito bem a parte administrativa. Então tudo que era de organização da igreja, eu desenvolvia muito bem e isso aí eu tirava de letra. Porque eu me preparei para isso. Mas quando olhava pra casa, eu me via perdida. Então, se eu parasse pra ir lavar uma roupa, eu já não conseguia botar a cozinha em ordem, porque eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguia fazer um almoço e lavar uma louça, porque eu já me via perdida ali. Então, eu lembro que um dia uma delas chegou lá em casa e ela disse assim, ela viu minha cama cheia de roupa ali que eu tinha tirado do varal pra passar e tal. Ela, pastora, deixa eu te dar uma dica, tu vai tirando e já vai dobrando, que tem roupa que nem precisa tu passar, que já vai ficar arrumadinha. E por aí foi. E aí uma outra chegou e disse assim, pastora, deixa eu te dar uma dica. Quando a menina vier fazer a faxina, tu vai mantendo a ordem. Aquilo não conseguia, entrava aqui e saía que eu não conseguia assimilar aquilo ali e colocar em prática. Mas aí foi passando os anos, né? Eu ainda conseguia ir mantendo antes das crianças chegarem. Gente, depois que o Caleb nasceu, que foi meu primeiro filho, eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Cuidar de filho, cuidar de igreja, cuidar de casa, cuidar de mim, cuidar do meu esposo. Eu lembro que tinha dia, gente, que eu estava toda descabelada, toda desarrumada, desajeitada, com o Caleb aqui do lado. E nessa época que o Caleb nasceu, eu tive que ter alguém todos os dias ali pra me ajudar. Mas mesmo assim, eu entrava ali naquela rotina de tentar organizar, de ajudar, de colocar as coisas em ordem. E eu nem me lembrava de mim mesma, eu já nem lembrava de mim. Eu só pensava que eu tinha que dar conta, que eu tinha que ajeitar, que eu tinha que me virar ali. E o Aleph dizia assim, vai ser arrumado, tá muito bagunçado, tu tá muito feio. Eu pensava, meu pai, além de cuidar de menino, cuidar de casa, ainda quer que eu fique me arrumando, não sei o que. Não entrava na minha cabeça muitas coisas que depois eu fui aprendendo, né? Depois eu fui melhorando, depois eu fui assimilando. Mas o que acontece? Fazendo um parêntese aqui. Na minha mente, a programação que eu fiz na minha mente é que eu ia trabalhar o tempo todo fora. Eu nunca me programei para ficar dentro de casa o tempo todo. E isso trouxe conflito dentro do meu interior e do meu subconsciente. Gente, não é errado a mulher trabalhar fora. Não é errado. Mas o que acontece? Eu não conseguia ver isso na minha vida, de que eu tinha que ficar só dentro de casa o tempo todo. Por mais que eu estivesse trabalhando ali na igreja, servindo, né? Desenvolvendo meu papel como pastora, como esposa. Mas eu não compreendia, eu não conseguia assimilar isso. E os anos foram se passando e algumas coisas foram acontecendo de eu acumular, né, algumas coisas, porque eu via que no meu subconsciente eu queria sempre fugir de casa. Eu queria sempre sair de casa, sair desse meio da tarefa do lar. E eu lembro que quando a gente foi morar no Piauí, eu já estava com o segundo filho, foi a época que o Davi nasceu. E lá, quando a gente foi pra lá, ele já tinha 10 meses. Então foi um período de organização, eu tinha a pessoa me ajudando, né? E Deus começou a apertar o cerco pra me tratar nessa área, de entender o meu papel de mãe, de entender o meu papel de esposa, de edificar o lar. Gente, na época, eu me envolvia com todos os afazeres da igreja que eu precisava, né? Eu cuidava do setor administrativo, do setor financeiro, de compras. Eu inventei de fazer um curso de pós-graduação nessa época.
e eu estudava ainda essa pós-graduação. Eu trabalhava com representação. Não era mais Mary Kay na época, eu já fui diretora de vendas da Mary Kay também, mas nessa época era com Rinodê. E eu ia me atolando de coisas pra fazer. E um dia eu passei uma vergonha tão grande que eu não queria ter estado ali naquele momento. Um dia a gente estava numa reunião de oração com os pastores e líderes, e um profeta que veio, né, para orar por nós, um profeta que sempre acompanhou a igreja, sempre orou abençoando a igreja. E a Alane dizendo que tá com saudade, né? Deus abençoe, Johanna. Então, quando nós nos reunimos ali, ele falou assim, ele foi entregando uma palavra para cada um, né? A gente sempre andou debaixo de uma palavra profética, nós sempre decidimos ouvir a voz de Deus para cada tempo das nossas vidas. E naquele momento, ele, na reunião, ele foi falando para cada um, e quando chegou a minha vez, ele disse assim: Deus ver quando você está se irando. E eu parei assim, como assim? Você está em pecado. Você está se irando porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue ter paciência porque você não dá conta. E você tem que aprender a dizer não. Primeiro não que você tem que aprender a dizer para você mesma. E eu comecei a refletir, né, sobre aquela palavra, e ele foi falando outras coisas. Eu acho que eu nem escutei mais o que ele falou. Dali pra frente eu nem escutei mais o que ele falou, só ficou na minha mente: você está em pecado de ira. Você está em pecado de ira. Deus ouve tudo que você fala. Porque eu me lembrei que naquele momento, como eu estava sobrecarregada de coisas, o que eu fazia? Eu queria ocupar o máximo do meu tempo com o meu serviço administrativo, com minha profissão, com a minha formação, porque eu sentia prazer naquilo, eu sentia satisfação naquilo, sabe? O meu ego se enchia com aquilo, porque eu sentia que eu estava sendo útil naquilo que eu me formei para ser, eu estava sendo útil naquilo que eu estudei e me dediquei para ser. E esquecia do meu papel principal, que era edificar minha casa, edificar meu lar, edificar minha família, os meus filhos. E quando ele falou aquilo, naquela noite eu não consegui dormir. E no outro dia cedo eu liguei para minha pastora. Ela não estava na reunião naquele dia, né? Liguei para minha discipuladora. E ela disse assim: Leide, esse realmente é um pecado que você está vivendo, porque diante disso tudo, vou deixar salvo assim, Jéssica. Ela disse: esse pecado que você está vivendo um dos maiores pecados, nem é esse. O seu maior pecado é porque diante disso tudo você não está tendo um tempo de qualidade com Deus, porque você está se enchendo de tantas coisas, você não está orando como deveria, você não está se dedicando, né, no seu devocional como deveria, e você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, você só está ouvindo a voz do seu coração, da sua alma, das suas emoções, que diz que você tem que fazer o que você acha que tem que fazer, o que você quer fazer. E aí, naquele momento, conversando, ela disse assim: você vai deixar de fazer a maioria dessas coisas que você está fazendo, porque outras pessoas podem fazer. E ela foi me orientando, e naquele dia, com muita dor no meu coração, eu fui entregar, né? Entreguei várias obrigações, vários cargos que eu estava desenvolvendo ali, entreguei para o pastor naquele momento, o pastor que estava assumindo a igreja, e falei: eu vou deixar isso, e agora eu vou começar a desenvolver o que Deus realmente quer que eu viva. E um dia eu ali na pia, lavando louça, e as coisas, Deus vai movendo de uma forma que as coisas vão assim se apertando, né? Então foi chegando o tempo que eu não conseguia ninguém pra ficar comigo em casa, não conseguia ninguém pra me ajudar no lar, e eu tinha que me virar e cuidar da casa, cuidar das crianças, almoço, do esposo, roupa e discipulado. E chegou um dia que eu tava ali na pia, lavando louça, e comecei a chorar. Eu disse assim: Deus, eu não me formei pra ficar lavando louça nessa pia. Eu me formei para ter dinheiro, para sempre pagar alguém para ficar me ajudando na casa e tal. E comecei a me lamentar ali diante do Senhor e chorar. E naquele dia o Aleph tinha saído com as crianças e eu me derramei ali na pia. Porque isso era o que estava dentro da minha alma, impregnado assim no meu subconsciente mesmo. E aí eu ouvi uma ministração, e eu liguei o computador, tentei colocar uma música ali pra ver se minha mente distraía daquilo que tava me afligindo. E aí, porque eu não queria aceitar a situação,
Eu não queria aceitar que aquele período eu tinha que ficar exclusivamente só pra casa. Eu não conseguia aceitar isso, não conseguia. E aí, pra completar, a igreja entrou numa reforma lá e eu não podia continuar trabalhando lá na igreja, na secretaria da igreja, então eu tive que levar o escritório pra dentro de casa. Então eu ficava literalmente 24 horas dentro de casa, o escritório. E aí, eu sei que naquele momento eu comecei a ouvir uma música e entrou uma ministração. E a ministração era da Helena Tanuri, dando testemunho dela de quando Deus parou ela dentro de casa. Gente, aquilo ali veio assim como uma resposta assim forte pro meu coração, uma resposta assim pro meu espírito. E ela disse assim que ela tava vivendo essa mesma crise que eu, né? Porque ela vivia viajando, ela cantava no Diante do Trono, e ela vivia viajando, então Deus parou ela em casa e, resumindo, o que Deus falou com ela: eu parei você em casa para você curtir os seus filhos, para você ser a edificadora, a mãe que eles precisam nesse período, porque eles vão crescer e vão embora. E você vai se arrepender de não ter ficado com eles, de não ter tido um tempo de excelência com seus filhos no período que eles mais precisam, que é esse período da formação do caráter, a criança da infância até 7, 8, 9 anos, ela tá na formação do caráter dela. Então é o período que ela mais precisa dos pais ali presente, da mãe principalmente presente, para forjar esse caráter na criança. E quando ela falou aquilo, outra coisa que ela disse: você me pedia, quando você era solteira, você me pedia que você queria ter um esposo para passar as camisas dele. E agora eu te dei um esposo e você vai passar as camisas dele com alegria. E ela disse que chorava passando as camisas do esposo dela, passando a roupa com alegria, mas aquilo ali foi uma cura para a vida dela. Então aquilo veio como uma resposta daquilo que eu estava orando diante do Senhor. Porque por mais que Deus tivesse dito ali que eu estava no pecado da ira, porque eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo, ainda não tinha vindo essa cura na minha alma, esse entendimento de que Deus me fez esposa, Deus me fez mãe, que eu precisava dedicar o meu melhor para a formação dos meus filhos, para a formação do caráter deles. Então, o que aconteceu? Naquele momento eu comecei a orar: Senhor, então eu preciso que o Senhor me dê satisfação, né? Não a satisfação de cuidar dos meus filhos, porque eu amo cuidar dos meus filhos, eu amo ver minha família bem, mas a satisfação de estar sempre aqui dentro de casa, de estar cuidando da minha casa, né? Eu nunca fui uma pessoa assim preguiçosa, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de organizar, e eu lembro que eu sempre mantinha as minhas coisas mais organizadas, né? Eu dividia meu quarto com minha irmã, então eu sempre mantinha as minhas coisas mais organizadas. Eu gostava, né? Eu gosto ainda da organização, né, do lar, da organização da casa. Então a minha dificuldade era ter que ficar presa a isso, né? E como eu não conseguia conciliar, eu não conseguia administrar o meu tempo, então a maioria do tempo eu estava ocupada tentando colocar as coisas em ordem e me cansando com isso. E eu comecei a orar: Senhor, me dá paz, me dá alegria, me dá satisfação desse tempo, me dá o entendimento que é da minha utilidade aqui, né, dentro da minha casa, dentro do meu lar. E aí eu comecei a trabalhar na minha mente, comecei a trabalhar o meu psicológico, o meu emocional relacionado a isso, de que eu tinha aquela formação, eu tinha aquela profissão, mas que o período que Deus queria para minha vida agora era como mãe. O período que Deus queria para minha vida agora era como edificadora do meu lar, como uma esposa, né, que edifica o lar. Gente, o que é edificar? Edificar é formar os alicerces, né? O edificar é você formar a base, formar a estrutura, é você consolidar a base. Então, eu comecei a orar em relação a isso, né? E pedir estratégias do Senhor para isso, para eu desenvolver bem o meu dia, para eu desenvolver bem, né, as minhas obrigações, as minhas tarefas, e ter alegria nisso, né? Ter satisfação nisso. E conseguir desenvolver o meu chamado também, né? Não deixando o meu chamado morrer, né? O amor de cuidar de pessoas, o amor de pregar a palavra. E eu comecei a desenvolver um período de oração por isso, um propósito mesmo, um jejum mesmo, gente, porque
Existem cadeias que vão se formando, estruturas de pensamentos, né? Eles vão se formando no seu pensamento, na sua mente, porque uma vida toda você projetando isso, então isso vai ficando no seu subconsciente, o seu cérebro se programou para isso. Então, quando isso não começa a acontecer, começa a existir uma frustração dentro de você, né? A sua alma, ela começa a cobrar de você aquilo que ela foi preparada para exercer. Então eu comecei essa desconstrução na minha mente, de que eu ia usar as minhas habilidades que Deus me deu como mulher, como esposa, como mãe, para edificar a minha casa, para edificar os meus filhos, para edificar o meu esposo. E aí começou a minha jornada, né? Começou a minha jornada e quando eu pensava, gente, quando eu pensava que estava liberta, adivinha? Eu não estava. Quando eu pensava que tudo ia bem agora, eu sou a super mãe, a super esposa. Gente, não estava nada bem. Na verdade, eu estava camuflando isso porque eu não tratava isso com a minha discipuladora. Eu não falava sobre esse assunto com ela. Eu não via isso como um problema que eu tinha que resolver. Eu achava que eu já tinha entendido, que eu já tinha orado, que já era o suficiente. Gente, isso foi ficando mais profundo. Mais profundo. E aí aconteceu de nós virmos embora para Teresópolis. O Davi já tinha 3 anos. E aí quando nós chegamos aqui, tudo novo, igreja nova, cidade nova, apartamento novo, móveis novos, e aí tudo novo, né? As amizades iam começar a ser construídas agora, novas pontes, e tudo foi se tornando novo para mim. Mas aquele velho hábito, aquela velha construção lá na minha alma começou a aflorar novamente. E aí o que aconteceu? Eu, na empolgação, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero cuidar de pessoas. O Davi já vai entrar na escola agora. Gente, foi quando o Davi entrou na escola. O Davi tinha 3 aninhos, então ele começou a ir pra escola. Então, o que é que eu me vi? Agora eu estou livre, porque Caleb e Davi estão estudando à tarde, agora eu estou livre para ser quem eu me preparei para ser. Então agora eu vou trabalhar muito, eu vou ocupar todas as minhas tardes, eu vou fazer cursos novamente, e eu vou me envolver na obra, eu vou fazer. Nessa época eu já tinha desconstruído mais da minha mente essa área profissional de querer exercer uma profissão. Deixei de mexer com tudo que eu vendia e fui parando completamente esse lado aqui. Mas o que acontece? Comecei a me atolar de coisas, né, na área espiritual, nos afazeres ali devocional, né, de cuidar de pessoas, do discipulado, de libertação, de estudar mais e de me preparar mais. E eu fui vendo que aquilo que eu pensava ter resolvido dentro de mim, na verdade, só estava camuflado, né? O ativismo que eu sempre tive, o ativismo que sempre foi me acompanhando, né? E o que aconteceu? Eu conseguia me organizar ali na casa, mas eu aproveitava e me atolava de coisas. Então eu contratei outra pessoa para ficar cuidando da casa. E porque agora eu tinha que sair. Então comecei a colocar outras atividades e tal. E aí não tinha o equilíbrio também de deixar as crianças, de deixar, por exemplo, toda a atividade que tinha na igreja eu queria levar os meninos. Toda a atividade que tinha eu queria estar junto com eles ali, queria carregar eles, queria levar eles, porque eu não queria ficar em casa com eles. Então, isso eu fui identificando depois, né? Gente, todo culto de jovens eu tava carregando eles e não deveria ser, não era um ambiente para eles. E eu comecei a ver que alguma coisa estava querendo voltar. E aí, sabe o que é que Deus fez? Veio o 3º filho. Gente, ria aí comigo pra eu saber se vocês estão entendendo o mistério. Gente, eu engravidei sem ter planejado. Não tinha planejado essa 3ª gravidez. E eu simplesmente engravidei. Um belo dia eu descobri que eu tava grávida e eu, o quê? Como assim? Tudo de novo? Meu Deus, tudo de novo. Eu não acredito, vai começar tudo de novo, eu vou parar tudo de novo. Gente, se expressa aí, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que é que Deus fez comigo? E aí eu engravidei e Deus... Gente, Deus me fez parar novamente.
parar para ficar em casa novamente. Aonde? Cuidando dos meus filhos, cuidando da casa. Não, e o mais forte eu vou contar para vocês, tá? E aí, quando um dia a nossa pastora nos chamou para conversar. Chamou a gente para conversar e ela disse assim: eu tenho uma palavra de Deus para vocês, porque eu estava orando. E na segunda noite do congresso eu olhei para vocês e Deus me deu uma palavra a respeito de vocês. Leide, principalmente pra você. E eu, pra mim, por quê? Por que pra mim, será? Ela disse assim: olha, Deus me mostrou os filhos de vocês como os filhos do profeta que se tornaram completamente maus, né? Se tornaram completamente endurecidos de coração. E eu disse: eu não tô entendendo por que essa palavra é pra mim. Deus diz que se vocês não pararem para cuidar dos filhos de vocês, se vocês não pararem para dar o tempo de qualidade que os filhos de vocês precisam, os filhos de vocês vão se tornar os filhos rebeldes dentro da igreja. Gente, aquilo ali entrou assim como uma faca no meu coração. Eu disse: como assim, Jesus? Primeiro veio aquele raciocínio carnal, né? Mas como, Deus? Que eu tô te servindo, tô fazendo tudo pra ti, tô aqui me dedicando e o Senhor vai deixar isso acontecer com meus filhos? Então aquilo ali veio e eu recebi aquela palavra com o coração completamente aberto e comecei a orar a respeito daquela palavra, né? Comecei a orar e pedir assim: Deus, me dá muita clareza nesse momento a respeito dessa palavra, como eu vou reagir a essa palavra, né? Como eu vou reagir? E aí eu comecei a refletir que realmente a gente não tinha limite com as crianças. A gente levava, né, pra tudo, estava em tudo. E a gente passava pouco tempo com eles, apesar de ter tempo em casa com eles, mas a gente não dedicava tanto tempo de qualidade para eles. E aí foi quando eu decidi: Senhor, eu vou me render completamente ao que o Senhor quer fazer. E eu quero entender com clareza, porque eu não tenho dificuldade de obedecer. O Senhor mandou, eu tô fazendo. Então, se esse espírito aí tá querendo voltar novamente na minha vida, tá rejeitado, eu fecho as portas pra ele. Eu vou obedecer o que o Senhor tem. E aí a gente começou um processo, né, de discipulado, né, mais profundo a respeito disso, porque o problema não estava no Aleph, estava em mim, porque eu queria ser essa pessoa que está ativa o tempo todo, servindo o tempo todo, trabalhando, fazendo e entendendo que essa é uma linguagem de amor, né? Nós temos aí várias linguagens de amor e a minha linguagem de amor é servir. Né? Então eu não sou muito boa em palavras de dizer o eu te amo ou o carinho tal, mas a minha linguagem de amor é servir. E aí eu compreendia que eu queria arrastar todo mundo nessa minha linguagem de amor para estar servindo junto comigo. E não é assim, né? Cada um no seu quadrado. E aí o mistério foi comigo. E um dia, num discipulado, o Senhor falou claramente que tinha me parado através da maternidade. Leide, Deus te parou através da maternidade. Gente, porque depois que o terceiro filho chegou, eu não tinha força pra nada. Nem que eu quisesse. Nem que eu quisesse, eu não conseguia estar em tudo. Nem que eu pudesse, eu não conseguia estar. Porque eu me sentia completamente sugada. Eu me sentia cansada. Eu me sentia uma senhora de 60 anos. Eu me senti uma senhora de 60 anos que não sei nem... Eu acho que vou botar mais pra frente, mas 70, 75, 80. Eu me senti assim. Gente, foi algo sobrenatural que eu não conseguia compreender como isso estava acontecendo. Oi, Luana, saudade também, querida. Eu não conseguia compreender por que aquilo estava acontecendo. E eu tomava vitamina... Tomava energético, tomava tudo, gente, mas eu fui cansando, eu não conseguia realmente estar. E aí um dia, num dos discipulados, né, foi engraçado que um dia eu tive a oportunidade de estar orando com um pastor que não é daqui, né, que ele não mora aqui, e que ele também não conhecia a nossa rotina, e Deus falou a mesma coisa através dele, falou: Deus te parou através da maternidade, porque você parece uma metralhadora, se deixar você sai atirando pra fazer tudo, se deixar você vai trabalhando, fazendo, e você faz até o que não deve, assume até o serviço do seu marido, e ele fica só descansando e você trabalhando no lugar dele.
E aí eu comecei, sangue de Jesus tem poder. Isso eu não quero. Assumir o papel do meu esposo eu não quero. Gente, porque eu fui formada com uma personalidade tão forte. O meu pai, ele me formou, ele me preparou realmente para ser alguém de fibra, de garra, de dar conta de tudo. Então eu era assim, eu queria dar conta de tudo, eu queria tomar a frente de tudo e fazer tudo. E aí eu fui me policiando, eu preciso me policiar, eu preciso trabalhar isso em mim, eu não sou o homem da casa, eu não sou o marido, eu não sou o provedor, eu não sou o dono, eu não sou o cabeça, eu sou a esposa, a mulher, aqui virtuosa. Então eu sempre me policiei nisso, né, pra não tomar a frente do meu esposo, pra não fazer aquilo que era papel dele. Deus sempre foi trabalhando isso na minha vida pra eu ter esse equilíbrio. Porque meu pai me preparou para ser alguém que não fica para trás, para ser alguém que serve, para ser alguém que luta, que trabalha, que é firme e forte. Meu pai me foi, assim, um ótimo mestre na minha vida, assim, um ótimo treinador, mentor, realmente. Então, o que aconteceu? Quando o terceiro filho nasceu e esse pastor veio orar comigo e falou, Deus te parou agora na maternidade. Eu, tipo assim, eu imaginei Deus falando, eu quero ver se tu não vai parar agora. Eu quero é ver se você não vai parar agora. Gente, não foi o remédio de Deus pra me parar. Foi o remédio, assim. Gente, eu não tinha planejado essa gravidez. E um belo dia eu descobri que tava grávida, assim, no maior dos milagres. Porque eu me protegia de tudo quando era jeito. E aí descobri essa gravidez e aí veio... E aí Deus realmente foi me parando. Então foi o tempo que eu realmente fui sendo mais lapidada por Deus a respeito de descansar no Senhor, de descansar em Deus, de viver a plenitude do que Ele me preparou para ser. Então eu comecei a ter essa alegria, essa satisfação, não só em ter algo organizado, em ter uma casa organizada, mas em fazer. E nós precisamos identificar na nossa vida, gente, aquilo que traz o desânimo a respeito de você cuidar do lar, cuidar da casa. Porque às vezes não é algo só físico, né? Se for algo físico, algo cansaço, né? Você acorda com indisposição, são coisas que você vai conseguir resolver. Um remédio para dormir melhor, uma vitamina para dormir melhor. Vai ser bom também você fazer exercícios físicos. Eu comecei, né, fazer pilates e aí comecei a melhorar, comecei a acordar melhor, de bom humor, comecei a ter uma vida de saúde física, né, assim, acompanhada aí de uma saúde espiritual, porque era um tempo que Deus estava me curando, me restaurando, me tratando mesmo no meu interior a respeito das frustrações que eu tinha deixado, né, entrar na minha alma, no meu coração. Então, foi um tempo que eu fui me dedicando a isso e cuidando de casa, cuidando do meu bebê. Gente, não, eu vou contar agora o que aconteceu pra concluir, assim, esse tratamento de Deus na minha vida. Aí o filho nasceu. Gente, o filho nasceu e minha mãe ficou comigo 5 meses aqui. Mãe linda, te amo. Meu anjo, ficou comigo 5 meses. Gente, foi assim, a minha quarentena, né, de resguardo aí, mais bem cuidada que eu fui, mais mimada e amada que eu fui, porque minha mãe ficou comigo esses 5 meses. Porque a gente é aqui longe da família, morando em outra cidade, né? Morando longe de todos os familiares, sem ninguém. Então foi muito bom ter ela aqui comigo. Então ela ficou os 5 meses. Gente, quando minha mãe foi embora, Deus assim apertou mesmo assim, me apertou completamente. Por quê? Logo depois eu fiquei sem ninguém pra me ajudar em casa. Gente, uma pausazinha pra beber uma água aqui. Fiquei sem ninguém pra me ajudar em casa. E foi aí que Deus foi fortalecendo, né, esse tratamento em minha vida. Eu não conseguia ninguém. Simplesmente Deus foi fechando as portas. Deus foi fechando as portas porque eu não conseguia ninguém para dar faxina na casa, eu não conseguia ninguém para trabalhar em casa. Eu fiz entrevista com várias pessoas, a pessoa combinava, marcava, ok. No dia dela ir, ela não aparecia, mandava mensagem me dispensando. E eu comecei a orar, Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo porque eu não tô conseguindo ninguém pra ficar aqui comigo e tal.
E aí foi essa época que Deus realmente me colocou na prensa, assim, sabe? Pra tirar o melhor do azeite. Foi aí, porque eu não conseguia ninguém pra nada. E aí eu comecei a assistir tutoriais na internet de como manter a casa organizada. Comecei a seguir no Instagram as mulheres que ensinam métodos de organização de casa, organização do lar, como otimizar seu tempo, né? Como aproveitar bem o seu tempo para poder organizar sua casa, cuidar de filhos, aí a educação dos filhos e tal. E eu comecei a estudar esses assuntos. Comecei a me preparar. Olha só, depois de 12 anos de casada, é que eu fui realmente a me dedicar a edificar o meu lar da forma que Deus queria que fosse e não da forma que eu achava que tinha que ser, né? Então foi o tempo que eu fui me aprimorar em fazer comidas melhores, foi o tempo que eu fui me aprimorar em organizar uma mesa melhor, de ter tempo de qualidade com as crianças, de ficar arrumada dentro de casa, de me arrumar, de me organizar, de ter satisfação nisso, né? Então tem algumas pessoas que eu comecei a seguir que foram sendo chaves mesmo pra mim, né? Assim, pra eu poder desenvolver bem isso. Gente, e quando Deus veio com essa revelação que eu não precisava tal 100% do meu tempo dedicado a estar trabalhando, a estar fazendo a obra, a estar servindo, eu entendi que Deus me quer, né? Fazendo aquilo que eu nasci para ser, primeiro de tudo, ser filha, e que eu precisava compreender que esse é um ministério. Gente, aí pra completar essa ministração de Deus na minha vida, nós tivemos aqui esse ano ainda, aqui no início do ano, né, um congresso aqui na igreja, e aí uns missionários vieram. E eu falei, eu não vou receber ninguém na minha casa, porque eu passei Natal e Ano Novo, as férias toda com visita na minha casa, então eu não vou receber ninguém. Organizei casa para todo mundo ficar. Eram 15 missionários. Gente, a casa que ia acolher a pastora e mais 2 missionárias. O pastor no dia falou, eu não vou mais poder, aconteceu um imprevisto aqui, então eu não vou poder receber. E aí eu tive que ir às pressas organizar quarto para poder receber essas 3 missionárias aqui em casa. Gente, foram 3 dias de cura e libertação na minha vida, porque foram momentos que Deus falava o tempo todo, né? Através delas e tudo. E uma das coisas que Deus foi reafirmando através dela era sobre o meu ministério de mãe. Não só de mãe espiritual, que cuida dos filhos espirituais, mas de mãe que cuida bem dos filhos que Deus deu, né, através do meu ventre, e que esse era um ministério que Deus se alegrava, o ministério da mulher dentro do lar, o ministério da mãe que edifica a sua casa, o ministério da mãe que discipula os seus filhos, isso mesmo, mulherada, escutem aí. Nós temos tanta satisfação em discipular os filhos dos outros, e quando é o momento de nós discipularmos os nossos filhos, a gente quer terceirizar esse serviço para a tia da salinha, da escola bíblica dominical. A gente quer terceirizar esse serviço para os pastores lá na igreja, para os líderes de célula, não. O que Deus falou no meu coração, né, naquele dia, através daquelas missionárias aqui, era que o nosso ministério de discipular os nossos filhos alegrava o coração de Deus e que nós precisamos levar isso como um trabalho de excelência. E naquele dia eu chorei tanto, porque Deus já tinha falado muito a respeito disso, né? Mas naquele dia foi assim, a cereja do bolo. E aí eu chorei demais, né? Chorei demais, porque eu achava que eu já edificava a minha casa muito bem. Obrigada. Já cuido da minha casa muito bem, obrigado. Já cuido da minha casa, do meu esposo, do meu lar, muito bem, obrigado. Mas naquele dia foi algo realmente assim para completar essa revelação na minha vida, de me dar satisfação. Porque até então eu via como uma obrigação, né, da nossa formação como mãe. Mas naquele dia o Senhor ministrou no meu coração que Ele tem prazer nisso, que Ele tem alegria nisso, que o meu ministério, né,
não tinha morrido porque eu passava menos tempo na igreja, porque eu passava menos tempo pregando, porque eu passava menos tempo discipulando pessoas, mas que o meu ministério continuava agradando o coração de Deus, porque aqui dentro de casa eu estou formando profetas, pastores, líderes de excelência, né, que são os filhos que Deus confiou a mim, e Ele me deu 3. Era pra ser 4, né? Mas o primeiro veio pra me curar. E essa é uma outra live que eu vou fazer. Vai ser outra live que eu vou compartilhar com vocês a respeito da cura do meu ventre, da minha alma pra ter filhos, né? Vai ser outro momento. Mas foi algo assim extraordinário. E a partir daí só foi aprimorando aquilo que Deus começou na minha vida, de me dar alegria, de me dar satisfação, de me dar prazer, né, em cuidar do meu lar, cuidar da minha casa. Então, assim, o conselho que eu dou pra vocês: primeiro, se você tem disposição física, é bom ir no médico, tá? E ver o que é que tá errado aí, se tem hormônios para ser tratado, se tem taxas de vitaminas aí desreguladas, porque isso também influencia muito. Você acordar indisposta, né, ter uma noite de sono ruim, isso também é ruim. Então, a primeira coisa que eu tratei foi isso. Comecei a fazer atividades físicas, comecei a tomar as vitaminas que meu corpo estava precisando. Então, a partir daí eu comecei a ter, né, uma disposição física, primeiramente. Depois a mental, que foi trabalhar a minha mente numa rotina organizada, de ter uma rotina, um dia organizado, do que eu preciso fazer no meu dia, quais são as minhas obrigações naquele dia, né? Tanto de cuidar da casa como de fazer um almoço bem feito, uma comida gostosa. Gente, porque é uma coisa que eu ensinei pros meus filhos, né? Eles, quando começavam a me elogiar: mamãe, que comida deliciosa, e eu dizia pra eles: mamãe fez com muito amor. E aí, sempre que a comida tava gostosa, né, eles mesmos falavam: mamãe fez com muito amor. Então eu comecei a trabalhar isso, né, de estudar receitas novas, de descobrir comidinhas diferentes pra fazer, pra agradar mesmo. Comecei a ter essa satisfação, essa alegria de botar uma mesa posta. Gente, eu comecei a comprar coisas pra arrumar a mesa, que nem isso eu me interessava, né, em comprar. De arrumar uma mesa, né, de ter umas louças bonitas pra servi-los também. E também o espiritual, eu comecei, né, a ter o meu devocional como prioridade na minha vida, de aprofundar meu tempo com Deus, de priorizar o meu tempo com Deus, porque eu entendi também que se espiritualmente eu estando bem, eu ia conseguir trilhar espiritual e corpo bem também, né? Então, a saúde emocional, a saúde mental, né, a saúde espiritual, física, tudo é um conjunto que nós precisamos trabalhar juntos para desenvolvermos bem esse nosso chamado, essa nossa habilidade. Então, você aí que vivia alguma frustração, porque não trabalha fora, porque não conseguiu desenvolver a sua profissão, amiga, em nome de Jesus, receba a cura hoje. O maior chamado para a sua vida é para ser mãe, é para ser do lar, é para ser discipuladora dos seus filhos, é para ser edificadora do seu lar. Não existe maior recompensa do que essa. Não existe maior recompensa do que essa, né? Se o seu esposo dá conta de sustentar a casa, dá conta de sustentar financeiramente todas as despesas do seu lar, por que que você vai terceirizar o cuidado da sua casa para outras pessoas, né? Por que que você vai terceirizar aquilo que você pode fazer com excelência, com amor, né? Ainda protegendo a sua família, protegendo os seus filhos. Então, assim, hoje eu me dedico muito a isso, né? E às vezes eu chamo alguém assim, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, alguém para me ajudar a dar aquela faxina geral, mas eu vou mantendo a organização. Gente, se você for olhar, não dura, se você for tirar 1 hora do seu dia para trazer organização no lar, você não vai gastar mais do que isso para manter a casa organizada. Depois eu vou fazer outra live a respeito disso, tá? Dos métodos aí de organização, do que eu tenho aplicado, o que tem dado certo, o que tem me ajudado, né? E eu dou graças a Deus porque eu não preciso disso hoje, né? Voltar, não preciso trabalhar. Nem que eu pudesse, Deus não ia deixar, porque foi uma libertação, na verdade, aí pra minha vida, né? Então, assim, esse tempo eu tenho desfrutado, e a quarentena veio exatamente pra
pressionar isso, né? Muitas mulheres aí tiveram que ficar dentro de casa e então assim, eu não sofri com isso porque eu já estava no processo de cura, já processo final de cura. Então eu só fui aperfeiçoar, né? Aperfeiçoei. Gente, até ir no supermercado hoje em dia, eu vou revezando com a Aleph, eu deixo ele fazer as compras, eu faço a lista, porque até isso só eu que tinha que fazer, porque eu queria sair de casa para ir pro supermercado. Eu queria sair de casa, eu queria ficar livre de tanto menino na minha frente, queria ficar livre do marido por algumas horas, queria ficar livre da minha casa. Então até compra do supermercado eu nem deixava ele fazer. Eu que tinha que fazer tudo. E até isso eu me libertei. Até isso eu me libertei. Ele vai, faz compra no supermercado, ele faz compra no hortifruti, no açougue. E eu fico tranquila, feliz da vida, aproveito o meu tempo, tenho meu tempo de qualidade para mim mesma, para ler um livro, né? Tenho um tempo de qualidade para estudar alguma coisa, fui desenvolvendo outras habilidades. Gente, olha como eu pinto unha maravilhosamente bem. Aprimorei as habilidades, até de crochê, de fazer crochê. Depois eu vou postar pra vocês uma foto do conjunto de soplar que eu fiz de crochê, tá bom? Então, assim, são coisas que eu não me imaginava fazendo de jeito nenhum. Não, meu negócio era computador, planilha, administração financeira e pronto. Mas hoje não, hoje eu tenho alegria, satisfação mesmo assim em me desenvolver como mulher e eu me sinto realizada como mulher, né? Eu sou mulher, eu sou feminina, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou do lar, né? Eu sou discipuladora dos meus filhos, eu sou professora agora também, descobri que eu sou professora deles na quarentena, que eu tenho que dar aula e por aí vai. Então eu quero abençoar a sua vida, né, com essa palavra. Quero abençoar a sua vida com esse testemunho. Foi 1 hora aqui falando de mim. Eu me virei aqui pelo avesso para vocês, tá? Mas eu creio que essa palavra serviu para alguém, amém? Se tiver abençoado sua vida aí, dá um glória a Deus para eu ter esse retorno aqui de vocês. E assim, eu abro o meu coração porque eu sei que quando a gente testemunha, né, o nosso histórico de vida, aquilo que Deus nos transformou, muitas pessoas são edificadas e elas conseguem avançar também para serem edificadas. E eu tô com um projeto, vai vir novidade aí para vocês, tá? Porque agora eu me lancei realmente pro chamado de Deus nessa área da minha vida e eu quero estar compartilhando com vocês. Então, vai vir mais vídeos aí pra vocês, vai vir mais coisas aí pra vocês. E eu creio que vocês vão ser abençoadas também. Emanuele, é isso aí, Emanuele. Voltar à essência. Deus tem nos chamado para voltar à essência. E eu sempre fui de me lançar muito mesmo, assim, tudo aquilo que eu pego para fazer, eu quero fazer com excelência, eu quero me lançar, quero fazer mesmo. Então eu via que eu dedicava muito tempo para fazer isso fora, né, pros outros. E pro meu lar eu ia deixando sempre em segundo plano. Mas o nosso lar tem que ser sempre o primeiro lugar onde nós vamos investir as nossas habilidades, investir, né, as nossas qualidades, investir realmente o que Deus nos deu para fazer, os dons que Deus nos deu, né? Nós precisamos desenvolver eles no primeiro lugar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, amém? Porque minha mãe me ensinou também a fazer muita coisa. Gente, minha mãe me colocou em curso de fazer crochê, curso de fazer ponto cruz, curso de pintura de tecido, curso de fazer flor. Minha mãe me dotou de todas as habilidades que ela podia, até para costurar também. E agora, colocando em prática, né? Colocando em prática aí essas habilidades aí, né? A Daiane tá fazendo muito pão de queijo, né, Dai? É isso aí, servir primeiro a família, servir primeiro aí, né? O marido, os filhos. Tá certinho. Falta 2 minutinhos então para acabar. Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom esse tempo. Foi de excelência, tá? E a irmã Val disse, eu vou deixar salvo, tá bom? A live, eu vou deixar salvo. Tá, Manu? Fala comigo aí nas mensagens que eu te mando meu zap, tá bom? Um beijão, lindas. Deus abençoe.